Vamos fazer aqui uma análise do discurso do Lula nesse vídeo aqui e você vai entender a razão do título desse vídeo que estou postando aqui. Tudo, sem distinção, que a gente tenta fazer para as pessoas mais humildes é sempre muito difícil. Veja como ele e os seus, né, da classe rica, o Lula, o Haddad, todos os deputados, senadores, enfim, todos os políticos, assim como todos os empresários e rentistas desse país são a classe dominante, são a classe rica, são os capitalistas, certo? E veja como ele, enquanto rico, né, se coloca aqui como uma vítima que tem que fazer sacrifício para auxiliar as pessoas mais humildes, como ele mesmo está dizendo aqui, né? O quão difícil é tudo que a gente tem que fazer para ajudar as pessoas mais humildes. Ó, como nós nos sacrificamos, né? Ó, quão pesado é esse fardo que nós temos que carregar, que são os pobres, os incompetentes, os fracassados, né? As pessoas que a gente tem que carregar nas costas nesse país. Em essência, quer ele mesmo entenda isso ou não, quer ele esteja falando isso conscientemente ou não, é isso que ele está expressamente dizendo com esse discurso, né? Está se colocando como uma vítima, né? Como um benfeitor que tem que se sacrificar para carregar os mais humildes nas costas. Tá? Isso está implícito na fala dele, quer ele tenha consciência disso, quer não. Sempre muito difícil. Nós estamos num processo político de fazer uma certa contenção de despesa para a gente poder cuidar do orçamento. Se não chega no fim do ano, o orçamento não cabe às despesas que nós fizemos, e aí a gente é obrigado a comunicar às ministras, olha, não tem dinheiro, a comunicar ao ministro, não tem dinheiro. Aí é uma guerra silenciosa contra o presidente, libera dinheiro e não tem. E a gente não pode gastar mais do que a gente tem no orçamento, porque nós aprovamos um arcabouço fiscal. Você percebeu o que ele falou aí na sequência, né? Nós não podemos gastar para ajudar os mais humildes, porque na compreensão dele é um favor que ele está fazendo aos mais humildes, né? O Estado e o empresariado desse país se sacrificam para carregar os humildes nas costas, né? Então, como eu já disse, eles, os ricos, são os benfeitores da sociedade que carregam os pobres nas costas, né? E não tem dinheiro para isso. Veja bem, agora, olha o sincericídio. Não tem dinheiro porque nós aprovamos um arcabouço fiscal, certo? Eles são os donos do dinheiro, né? Eles criam o dinheiro porque todo o dinheiro é criado. Dinheiro não é um recurso da natureza, dinheiro não cai do céu, não dá em árvore, não brota do chão, é criado pelo sistema bancário, pelo governo, pelo Estado e pelas instituições financeiras em si, certo? E eles que criam o dinheiro aprovaram um arcabouço fiscal que limita a criação de dinheiro, mas limita a criação de dinheiro, evidentemente, no que se refere aos direitos dos mais pobres, né? Não há limites para a criação de dinheiro no sistema de juros, no sistema de rentismo, no sistema de subsídio aos grandes empresários, ao agronegócio, enfim, né? Não há limitação de dinheiro para isso, mas há limitação a um arcabouço fiscal para limitar o dinheiro que se gasta com a ralé, né? O dinheiro que temos que abrir mão para sustentar esses vagabundos, né? Esses fracassados, esses pesos mortos da sociedade que são os pobres que nós carregamos nas costas. É isso que o Lula está dizendo aqui, por favor.
Eu não estou inventando nada, é só você analisar esse discurso a fundo pelas regras gramaticais que adequadas e você vai ver que o Lula está dizendo exatamente o que eu estou dizendo aqui, certo? Ele está colocando os pobres, os humildes, os trabalhadores em geral é, como pesos na sociedade que os ricos precisam carregar e tem que limitar o gasto com esse peso morto na sociedade, né? Porque afinal esse peso morto na sociedade ele é um peso morto, né? O dinheiro gasto com os humildes, como ele está chamando aqui, com os pobres, com os trabalhadores, é um dinheiro que não tem retorno, né? É uma coisa que, né, é realmente uma caridade que se faz com essas pessoas, com essa parte da população. É isso que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está dizendo com as suas próprias palavras, pela sua própria boca aqui, mais uma vez. Quer ele tenha consciência disso, quer não. Há regras gramaticais que se segue, quer se esteja ciente delas ou não, tá? Existem regras que determinam o que se fala, mesmo que não se tenha consciência exata do que se está falando. E o Luiz Inácio Lula está falando aqui exatamente o que eu estou traduzindo para você em termos populares aqui, no velho e bom português ralé, certo? E nós estamos aprovando uma série de medidas de contenção, de moralização, em todas as áreas. Ninguém tem o direito de receber direito que não tem direito. Ninguém. Ou seja, ninguém pode ser malandro a ponto de receber um benefício que não tem direito. Então nós estamos tentando fazer um processo de investigação. Quem é que está recebendo corretamente, quem é que não está recebendo corretamente, para a gente poder moralizar o país e o dinheiro dá para a gente cuidar de todas as pessoas. Veja que ele está dizendo, né, que eles estão aprovando uma série de medidas de contenção de moralização, certo? Moralização é a palavra que ele está usando aqui. Não tem nada a ver com necessidades reais das pessoas, não tem nada a ver com as condições materiais reais das pessoas, não. Tem a ver com moralização, certo? Porque, como ele mesmo diz, ninguém tem o direito de ser malandro para receber um benefício que não tem direito, certo? Agora, quem é que estabelece as regras para a obtenção desses benefícios, desses direitos, né? São eles mesmos, os ricos, incluindo aí o próprio senhor Inácio Luiz Lula da Silva, que é um rico, certo? Ele, como presidente, ele ganha aí seus 30 mil reais por mês limpo, independente de qualquer gasto pessoal, de qualquer gasto familiar, de qualquer coisa que ele gaste no dia a dia, tudo isso é incorporado no cargo que ele ocupa, certo? O salário dele é livre, certo? Então todo mês ele tem lá os seus 30 mil reais para investir em títulos, enfim, no mercado financeiro para ele fazer esse dinheiro render juros para ele, certo? Assim são todos eles lá, né? Toda a classe política, né? E assim são todos os empresários que investem seus lucros no setor financeiro para fazer render, assim são todos, enfim, todos os ricos da sociedade. Mesmo entre os próprios trabalhadores, aqueles que têm salários privilegiados aí acima de 5, 7, 10 mil reais, né? Isso, e sim, uma pessoa que está ganhando 5 mil reais nesse país já é um privilegiado, porque o PIB per capita desse país, ou seja, o produto interno bruto dividido pela população desse país é 4.300 e poucos reais, se não me engano, agora não me recordo bem, mas é 4.300 e pouco, certo? Então, sim, se você está ganhando 5 mil, você já está, né? Você já está na classe privilegiada. Agora imagine um senhor como eu não quero xingar, não quero falar palavrão nesse vídeo aqui, mas como este senhor, esse ilustríssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que dispõe lá de 30 mil reais para botar na poupança ou
ou em títulos públicos, ou em fundos de pensão, ou seja lá o que ele coloca o dinheiro dele para fazer render, né, onde ele aplica o dinheiro, enfim, para fazer as suas aplicações, para fazer esse dinheiro render. Né? Então imagine este senhor, a vida mansa, a mordomia que ele tem. Né? E ele é o que está moralizando, querendo moralizar, né, os pobres que estão se beneficiando, por exemplo, do BPC. Né? A regra para você ser enquadrado no BPC é que a sua renda per capita domiciliar não seja superior a R$ 300 por mês. Né? Ou seja, se quatro pessoas moram numa mesma casa, né, e tem aí uma renda de R$ 1.300 por mês, né, já dá mais de 300. Se uma pessoa dessa casa trabalha e tem uma renda de R$ 1.300 ou R$ 1.400, que é o salário mínimo, né, então numa casa de 4 pessoas, aí se uma única pessoa tiver um salário mínimo, né, dividido pelas 4 pessoas, já é superior a R$ 300 por pessoa. E, portanto, se qualquer uma das pessoas dessa casa fizer algum esforço e der lá o seu jeitinho, não tenho problema nenhum de falar que a pessoa burle o sistema e consiga o benefício, porque eu não sou ao contrário do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e dos seus assecras. Eu não sou uma pessoa moralista, tá? Para mim, se uma pessoa der um jeitinho lá de conseguir um salário mínimo e ela é dependente desse salário mínimo para ter condições de vida, eu bato palmas para ela, desejo que ela consiga manter isso, certo? Eu não acho que ela seja um parasita do Estado, eu não acho que ela esteja pesando na sociedade porque ela fez isso, tá? Ela precisa ter isso, essa renda para sobreviver. Certo? Então, como eu ia dizendo, então numa casa aí onde uma das pessoas está empregada ganhando um salário mínimo, por exemplo, já dá mais de R$ 300 para as 4 pessoas dessa casa e ninguém se enquadra nas regras estabelecidas para se obter um BPC, um benefício de prestação continuada. Né? Então, se qualquer uma dessas pessoas conseguir dar um jeito e conseguir esse benefício de mais um salário mínimo, né, e dentro dessa casa com 4 pessoas a renda domiciliar passar de 1.400, de um salário mínimo para 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.800, já são malandros, vagabundos, na compreensão do senhor Luiz Inácio Lula, né? Essas pessoas já são vagabundas que estão parasitando o Estado, parasitando os ricos, né, para sobreviver. Isso é o que o senhor Luiz Inácio Lula está dizendo nesse discurso aí. Pelo amor de Deus, eu não estou inventando nada. Isso é o que este cidadão, este senhor que já está mais para lá do que para cá, e que mesmo com um pé lá e outro cá, ainda não desenvolveu nenhum senso de humanidade, certo? Ainda não se baseia nas condições materiais, né, das pessoas, se baseia no moralismo, como ele diz, né? Aí o líder dele na Câmara dos Deputados, que é o José Guimarães, e para quem não se recorda quem é o senhor José Guimarães, é aquele cidadão do escândalo dos dólares na cueca, né? Lá no passado. E esses são o tipo de pessoas que estão falando em moralismo, né, entre os mais pobres, né? Pelo amor de Deus, se você é pobre, né, contenha-se, suporte a sua pobreza, se conforme, mas não dê o seu jeitinho para tirar, né, para tirar mais alguns trocados dos milhares ou milhões de reais que nós temos acumulado em nossas contas, em nossos investimentos financeiros, né? Porque você está nos parasitando, você está nos sugando, né? É isto que este cidadão, eu não vou xingar ele nesse vídeo, é isto que este cidadão está dizendo aqui. Eu não estou inventando nada, eu estou colocando a fala dele, estou explicando para você, em termos populares, em termos didáticos, o que ele de fato está falando aqui. Este fascista, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está dizendo isso.
certo? Porque a essência do fascismo é justamente essa. A ideia das classes dominantes de que elas são o bastião da moral, de que elas são o bastião da virtude, né? E que as pessoas que na verdade são vítimas delas no modo de produção capitalista, na estrutura social em que a gente vive, né? Essas pessoas, para eles, são o peso que eles carregam nas costas, né? É isso que o PT, isso que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Fernando Haddad, a senhora Gleice Hoffmann, né, o Paulo Pimenta, o José Guimarães, né, o bastião da moral dos dólares na cueca, é isso que toda essa gente pensa. É assim que essa gente raciocina, é assim que essa gente nos considera, nós da ralé, né? Então, mais uma vez, né? Mais uma vez, para deixar bem claro para você o que este cidadão aqui está chamando de malandro. Se tem 4 pessoas numa casa e uma pessoa na casa trabalha e tem um salário mínimo, né? Essas pessoas já estão fora das regras que esses riquinhos engomados, como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, como os empresários e os banqueiros e todas essas pessoas da alta high society, né? Chamam de malandros, né? São o fardo que eles têm que carregar, né? Então, se tem 4 pessoas num lar, né? E uma dessas pessoas trabalha e tem um salário mínimo, né? Então, as regras que os bastiões da moral, né? Os senhores da virtude, da benevolência, da generosidade que são os ricos desse país estabeleceram, né? Pelas regras que eles estabeleceram, nessa casa ninguém mais precisa de benefício, de assistência nenhuma, né? Porque afinal eles têm mais de R$300 por cabeça, né? Imagine, nossa, R$300 por mês a pessoa tem e nossa, ela quer mais. O que essa pessoa está pensando? O que este cidadão está pensando? Este vagabundo, este parasita está pensando? Nossa, R$300 por mês não basta para ele, né? Ele tem que dar um jeitinho para conseguir um BPC, conseguir um benefício do Estado, né? Para aumentar um pouco, para ir para pelo menos 600 por cabeça. Nossa, como pode essa gente ser tão imoral? Essa gente ser tão criminosa de fazer isso com nós mais ricos que temos que carregá-los nas costas, que temos que nos sacrificar por eles. Sabe, gente, vamos prestar atenção no que essas pessoas falam de fato? Vamos prestar atenção? É por isso que eu estou nomeando esse vídeo de fascismo petista. Porque o PT hoje é um partido fascista de extrema-direita que está no governo. O Bolsonaro era, o PT e o Lula também são. O PT é a continuação do PL no governo. O Lula é a continuação do Bolsonaro. O Haddad é a continuação do Paulo Guedes. Sabe, toda essa gente come do mesmo prato e cospe nas pessoas que estão esperando por algumas migalhas do prato deles. Sabe? Essa gente escrota aí, agora eu vou xingar mesmo, que se dane também, sabe? Eu tenho nojo de olhar para este cidadão aí, ele já está com o pé na cova, devia ter o mínimo de humanidade, senso crítico e analisar as coisas pelas condições materiais e não por esse moralismo de goela aí, sabe? Porque para quem ganha lá seus R$30 mil e não tem que ter nem sequer despesa nenhuma consigo mesmo, com seus familiares, porque tudo já está assistido no seu cargo, tudo tudo já está garantido pelo cargo que ele ocupa, né? Então ele tem R$30 mil livres todo mês para ele investir e aumentar o seu patrimônio, né? Reproduzir a sua renda, né? Este cidadão não tem um mínimo de humanidade, certo? Esse cidadão é desumano, assim como o Bolsonaro é desumano, o Haddad é desumano, assim como o Paulo Guedes é desumano. Todos os ricos são desumanos, tá? Vou repetir para você entender aqui. Todos os ricos dentro da sociedade de classes são pessoas desumanas. Porque eles são ricos, porque nós somos pobres. É isso que você tem que entender, isso tem que revoltar você. Nós precisamos nos insubordinar. Precisamos nos rebelar
contra esse tipo de coisa, contra esse sistema nojento que estamos vivendo, tá? Agora eu já estou começando a... Porque realmente eu vou me alterando, eu vou perdendo a calma, gente, eu vou, sabe? Então eu vou parar esse vídeo por aqui, porque se for daqui para frente eu vou começar a xingar muito, vou me exaltar, sabe? Só de olhar para a cara desse cidadão aí já está me dando ânsia de vômito, sabe? Então é isso aí, gente. Um abraço, paz entre nós e guerra a estes vagabundos aí, tá? Paz entre nós e guerra aos senhores. Vamos à revolução. Chega de ficar esperando pela boa vontade desses caras. Chega de ficar esperando que eles se humanizem, porque eles nunca vão se humanizar, certo? O negócio é a revolução. A revolução já. Tamo junto, um abraço e até mais.